Boa noite, vamos entrando, sejam bem-vindos. Estou aguardando vocês na sala, sejam todos bem-vindos. Olá, Renata, boa noite a todos. Oi, Gabriela. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Hoje nós temos um assunto bem bom para falar sobre as nossas consciências, que é uma leitura do Bert Hellinger, dentro do campo das constelações. E saudade de vocês, é bom ter vocês aqui. Ana Moraes, boa noite, vamos entrando. Queria só deixar um recado, assim, antes de a gente começar, que sábado que vem nós temos o segundo módulo de Curar o Curador, que é a nossa formação de constelação sistêmica. E ainda dá tempo de entrar, quem quiser é só entrar no site, fazer sua inscrição, porque aí depois você faz o primeiro módulo na virada. Tá bom? E nós vamos falar das consciências diferentes hoje. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que campo é tudo aquilo que nós compartilhamos com a humanidade, né? Então, tudo aquilo que nós compartilhamos é um campo. Existem vários campos, mas existe um campo maior, né? Quando um grupo, por exemplo, se reúne com um propósito, uma ideia, né, um objetivo, se estabelece um campo onde todos desse grupo pertencem, né? E aí é que começam as nossas diferenças. E eu queria começar até com uma frase do Rudolf Steiner, que ele diz assim, em seus ensinamentos, ele diz: devemos observar a integração entre o pensamento e a realidade objetiva. Qualquer oposição a isso vai contra o que a humanidade precisa para o avanço do seu progresso. Então, o que a gente pode entender do que o Steiner queria dizer com isso? Que nós temos que manter um equilíbrio. E esse equilíbrio começa dentro de nós. Não é uma coisa que vem de fora, não é uma coisa que a gente compra, né? É uma coisa que a gente adquire através da nossa consciência, do nosso aprendizado, do nosso estudo e equilibrando as nossas polaridades. Eu já falei numa live sobre as nossas polaridades, mas é importante que isso seja sempre dito para que você nunca se esqueça de que você são duas pessoas dentro de uma só. Você tem um aspecto masculino e um feminino. Você tem um aspecto racional e um criativo, ok? Todo mundo, independente de sexo. Isso não existe. Existe um pensamento, essa integração que tem que ter dentro dessa realidade. Se você mantém esse equilíbrio dentro de você, você se mantém num estágio de consciência diferenciado, num estágio mais ampliado, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, Desângela, Rodrigo, boa noite. Marisa, boa noite a todos. Andréia, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Bom, então eu queria falar também dos estudos do Bert. Ele trouxe para as constelações sistêmicas 3 tipos de consciência. Oi, Rita! Boa noite a todos. O Bert trouxe 3 tipos de consciência que, para mim, na realidade, no final elas se completam, tá?
mas são três tipos de consciência. A primeira é a pessoal, a segunda é do grupo, a coletiva, do bando, e a outra é a espiritual e é a universal, tá? E eu vou falar um pouco sobre elas e explicar um pouco sobre elas. Como nós nos relacionamos em grupo, somos pessoas diferentes, de classes diferentes. O que eu chamo classe? Não é classe de status, não. Classes de consciência mesmo, né? Tem pessoas que estudaram mais, têm mais conhecimento, tem pessoas que estudaram menos e tem pessoas que nada estudaram, mas têm muita consciência, né? Porque a consciência é como se fosse uma ética pessoal, né? E a ética é uma coisa que para mim é uma religião. Você quer falar o que é religião? Para mim, religião é ética. Bom, nós, através dos grupos, através da escola, que é um grupo, através do grupo familiar, né? O grupo social que nós vivemos, nós vivenciamos várias diferentes consciências, tipos de consciência. E quando eu falo consciência, eu estou falando de percepção a respeito de alguma coisa. Nós somos muito diferentes. Eu já falei sobre as nossas diferenças, sobre as percepções de estrutura, tá lá no YouTube, vão lá assistir porque vale a pena. É importante você se conhecer para que você não faça não tire conclusões erradas sobre o outro, né? Aquele outro que está a seu lado, que convive com você, para que você não se frustre, para que você não tenha uma expectativa, espere algo que ele não vai poder te dar do jeito que você gostaria. Eu já falei sobre isso nas lives, tá lá. Aqui também nós precisamos perceber onde nós estamos atuando. Se nós nos fechamos numa só forma de pensar, numa só forma de agir, como se a gente fosse colocando tijolos. Sabe quando você vai criando uma casa? Então, cada tijolo seria uma forma de pensamento, uma crença, um preconceito, uma ideia, né? E aí você vai se cercando dessas imagens como se elas fossem edificando ao seu redor limitações. E é isso que nós fazemos o tempo todo. Então, o que nós precisamos, se nós temos isso, é colocar várias portas, várias aberturas para que a gente possa ter a oportunidade de sair em algum momento, ter a oportunidade de conhecer outras situações, outros conceitos, outras experiências. Quando nós vamos edificando esse algo concreto ao nosso redor, nós vamos nos aprisionando dentro da nossa própria razão. Aquilo que a gente acha que eu tenho razão. Então, pessoas inteligentes são pessoas que pensam como eu. Pessoas que não pensam como eu não são inteligentes, não são isso, não são aquilo. Isso é muito limitado, né? Isso entra e se encaixa na consciência pessoal também. E por isso é que nós ficamos nos batendo, brigando, nos destruímos e muitas vezes destruímos amizades muito relevantes na nossa vida. Nós vimos isso há bem pouco tempo. Em nossa vida, nós precisamos ter essa delicadeza e essa sensibilidade de perceber essas diferenças. E aí destruímos as amizades, destruímos os amores, porque a nossa verdade é absoluta. E eu estou falando daquilo que o Bert coloca como uma consciência pessoal, tá? Então, eu vou falar um pouco mais dessa consciência pessoal para vocês. O Bert diz que essa é uma consciência muito básica, muito primitiva, digamos assim. Ela está ligada à educação que nós recebemos, aos valores familiares, e ela é bem estreita. Ela tem um campo limitado. Por quê? Não estou dizendo que toda família é limitada,
Veja bem o que eu estou falando. Nem Bert disse isso tampouco. Eu estou falando que o bem, quando você fica num julgamento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, a culpa e a inocência. Vou dar um exemplo bem claro. Você é um constelador e você teve uma situação de abuso sexual, digamos assim. E aí você entra num trabalho onde uma cliente sua também foi abusada e o abusador está no campo. E qual é o cuidado que você tem que ter aí? Com a imparcialidade. Porque se você for parcial, você ainda não resolveu a sua questão. Se você tomar as dores e for contra o outro, você vai modificar o campo. Você não vai estar fazendo uma constelação. Você vai estar fazendo um teatro que vem da sua alma. E você está projetando a sua história mal resolvida na história do seu cliente. Então, nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, como consteladores, para ter as nossas questões básicas resolvidas. As nossas questões nós temos que olhar. Então, uma consciência estreita não serve para um constelador. Não serve para uma pessoa que trabalha com cura, que trabalha ajudando ao outro. Porque essa não é uma consciência imparcial, tá? Então, ela fica muito ligada a isso que é o certo e o que é errado. E isso é uma consciência individual e pessoal. Aqui é que nós precisamos ter muito cuidado com essa situação da parcialidade. Porque senão você vai querer fazer aquilo que você acha que é o certo. E o achismo é uma coisa que não cabe nem na constelação familiar, nem na cinesiologia quântica. Porque nós trabalhamos segundo o campo que nos oferece a história. É o campo que nos mostra o que está oculto. É o campo que nos diz o que fazer ou o que não fazer. Nós, como facilitadores de cinesiologia quântica ou de constelação sistêmica familiar, nós obedecemos ao campo. Nós estamos a serviço do campo e não da nossa consciência pessoal. Ficou certo? Então, também eu gostaria de alertar uma coisa a vocês nesse momento pandêmico, né? Porque é um momento de medo, é um momento de terror, é um momento onde você ouve muita coisa, o inconsciente coletivo está muito desesperado, né? E você tem também notícias a todo momento de amigos seus, pessoais, que estão entubados, que estão morrendo ou que fizeram a passagem, parentes, né? Todos nós estamos nessa mesma vibe, né? Estamos à mercê de uma situação. Não é porque a gente não está se preservando, é porque isso está no campo, ok? O que está no campo está permeando a todos nós. Então, o que vai diferenciar esse peso e essa medida no campo é o medo. O medo, e não só o medo, mas é aquele olhar para o nosso umbigo, para as nossas coisas, para as nossas pessoas, para aquilo que a gente teme, né? E aquilo que você teme vai te perseguir. Então presta atenção para você não atrair aquilo que você não quer. O que a gente faz? Enfrenta os teus medos. Porque o medo, ele é um imã. Quando você tem o medo, você tem algo dentro de você que não foi resolvido. Que pode estar lá na sua criança, na sua primeira infância. Então, por favor, vai encarar esse medo e vai resolver de uma vez. Para você não ficar projetando nas relações, não projetar nas doenças, não projetar no mundo, porque o mundo vai te oferecer subsídios para que você resolva essas coisas. E, gente, a gente se trabalha pra caramba e toda hora a gente se depara com uma novidade sobre nós mesmos. Nós somos seres muito difíceis de entender. Então, por isso é que nós, como facilitadores, como terapeutas, como psicólogos, como consteladores, como cinesiólogos,
nós precisamos nos trabalhar o tempo todo, porque nós estamos no campo do nosso cliente também. Não se esqueçam disso. E a rua é de mão dupla. Bom, nós temos que olhar para aquilo que nos dá medo, ou que nos deu medo, aquilo que nos oferece uma ansiedade, uma tensão, nós precisamos encarar isso de frente. E eu quero ver se dá tempo de nós fazermos isso ainda hoje numa dinâmica, tá? Que eu acho que é importante, nesse momento, você encarar isso de frente, para você ver o quanto que isso pega em você. E quando você abraça esse seu medo e você o reconhece, você sabe que ele faz parte de você. Ele está dentro de você. É você que expressa isso no seu campo. E as coisas aparecem na sua frente para provar a você e colocar você em teste o tempo inteiro. Cuidado, porque isso abaixa a tua imunidade. A ansiedade, o medo, a tensão, isso abaixa a imunidade. Nós temos um potencial dentro de nós que nós precisamos preservar, precisamos acolher. E nós temos recursos, nunca se esqueçam disso. Vai lá na minha live, vai ouvir sobre os recursos. Nós temos que expandir esse olhar para algo maior, que abranja a todos, que é a fé, a esperança, a alegria. Apesar do que gira ao nosso redor, apesar de tantas mortes, de tantas tristezas, nós não podemos olhar para outra polaridade, que é a tristeza e a alegria. Nós somos seres polarizados e precisamos unificar essas duas partes. Aquilo que não é certo dentro de nós e aquilo que é certo. Isso nos faz sair dessa mente básica, limitada e pessoal. E nós precisamos entender que o mundo não gira ao nosso redor, né? Não podemos deixar que essas forças externas se percam em nós, nos invadam. E a gente acaba carregando algo que não é nosso. Então, nós temos que prestar bastante atenção com relação a isso. E quando nós chamamos essa atenção e nós podemos olhar para isso, nós podemos adquirir uma coisa que se chama fé. E fé, ela começa dentro de nós, porque ela se chama autoconfiança, é confidelidade. Em latim chama confidelitas, com fé, com confiança em quem? Em você, nessa essência maior que habita cada um de nós. E não é uma coisa de privilégio não, tá? Isso não se compra, a gente nasce com isso. Nós somos a criatura vinda de um criador maior e estamos aqui para criar e co-criar. Nós não podemos esquecer disso. Então você não consegue fazer isso e não percebe que existe esse mundo dentro de você. Se você não estiver atento, quando você tem essa mente mais pessoal, mais limitada. Você não consegue usar a sua criatividade, seus recursos, porque a sua mente está aprisionada de um lado só da polaridade, ou da tristeza e não da alegria, né? Ou do medo e não da confiança, e não do poder pessoal de enfrentar qualquer barreira. Lembre-se, medo também é ficção, tá? Porque nós estamos aprisionados. Se você conseguir resolver aqui atrás, você perde ele aqui e você ganha forças. E nós precisamos olhar para tudo como uma nova possibilidade. Nós temos, a todo instante, nós temos escolha sobre nós e sobre os recursos que nos foram dados, que nós herdamos e aqueles que nós conquistamos durante a nossa vida, com os nossos estudos, com as nossas experiências, tudo isso são recursos que nós temos dentro de nós. E a cada momento nós podemos lançar a mão de um novo recurso, de habilidades escondidas dentro de nós que nós nem lembrávamos. Mas é na hora do vamos ver, na hora do caos, naquela hora que você necessita, que você diz, não posso fazer isso, então vou fazer aquilo. Entendeu? E aí você traz para fora uma expressão maior. Mas além a mente pessoal limitada, básica, ela não consegue fazer isso. Então, são recursos que nós temos que fazer para ampliar isso.
E esse é o começo da evolução da consciência pessoal, tá? Você lançar a mão desses recursos e buscar esse autoconhecimento, conhecer a si mesmo, né? Independente de qualquer outra coisa. Eita! Então agora nós vamos para a segunda consciência. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, vai fazendo, que eu vou respondendo. Se não der tempo, escrevam lá no Instagram e todos podem ter o recurso da resposta. A segunda consciência aqui é um poder inconsciente exercido pela força do grupo. Então, assim, você não tem muita consciência. Você está dentro desse campo, desse grupo que você pertence, e você está meio inconsciente ali muitas vezes. Esse campo, ele é mais coletivo, ele é mais amplo. Saiu do pessoal, entrou para o grupo, entrou para um meio de campo, digamos assim. Então, essa consciência mais coletiva, ela defende os que foram excluídos, mas apenas do seu grupo a quem elas pertencem. A visão delas também é limitada. É um pouco mais expandida, mas ainda é limitada. Tem frequentes conflitos com a consciência pessoal, fica limitado porque só abrange a esse limite do grupo. Então, o poder da consciência de grupo é maior do que da consciência pessoal, onde não observam questões individuais ou de justiça. Acontece que, quando você segue o ideal do outro, porque o grupo tem sempre um líder, o grupo tem sempre digamos assim, uma tônica, né? Uma inteligência, algo que comanda esse grupo. Então você segue essa pessoa ou esse movimento maior que já existia nesse grupo, que virou uma egrégora, digamos assim. E nesse momento em que você segue o ideal do outro, o ideal que já foi plasmado dentro desse grupo, você está negando a sua inteligência e a do seu próprio livre-arbítrio. Porque você fica impedido de que a vida que há dentro de você se expresse. Você só se expressa dentro da vontade e do desejo do grupo, porque você está a serviço desse grupo. Então, de certa forma, é uma limitação pessoal, né? Daí é que começa, quando você se prende nessa força, né? Como se você tivesse várias pessoas de mão dadas e você no centro. E aí você não sabe em onde entra ou como sai. Entendeu? Como entra no campo do grupo, porque às vezes você se sente tolhido de alguma forma, e como você sai desse grupo de repente, para respirar um ar puro, para pensar por você mesmo, agir por você mesmo, você fica meio limitado a essa força. Então, é nesse momento que começa a espiral da morte. E eu estou falando da morte do eu, né? Quando você permite que programações baseadas na ideologia alheia apaguem a luz da sua essência. E a luz da nossa essência não tem preço. Qualquer coisa além disso é uma prisão. Percebem? Esse é o maior bloqueio daqueles que lutam pelo ideal do grupo. Muitas vezes estão baseadas nas histórias e atitudes temerosas que já ocorreram no grupo, nas lutas, nas conquistas, nas derrotas. Bom, em atitudes temerosas, né, que ocorreram lá. Na realidade, isso para mim é mais uma barreira, né? Ela é um pouquinho maior, mas é uma barreira. Quando você se separa das suas duas partes,
que compõem o seu ser em prol de uma comunidade, de um outro. Não é que você não tenha que ajudar a comunidade. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um contexto, tá? Você só precisa abraçar-se, entregar a sua própria negação que habita dentro de você. Ou seja, quando você olha para uma coisa, mesmo que você esteja num grupo, e você reconhece que aquilo não é bom para você, você tem que olhar para o lado que é bom para você. E aí você tem a oportunidade de fazer escolha. E aí você tem a oportunidade de ultrapassar os limites desse grupo. Bom, e sair para essa pessoa que está aprisionada no grupo, sair também do grupo às vezes não é fácil. É uma limitação, porque ela está com uma programação, né? Feita pelo grupo, que ela resolveu de alguma forma aderir. Mas como ela vai sair disso, é que ela tem que observar e reconhecer-se e conhecer-se. Porque só através dessa pesquisa pessoal é que você tem escolha. Porque senão você vai continuar pela escolha do grupo ou pela escolha do que é bom e o que é ruim. E você não abraça todas as possibilidades, porque todas elas nos pertencem. Porque faz parte do mesmo universo. Bom, daí você começa a equilibrar-se em suas próprias polaridades. Você começa a ganhar uma experiência pessoal quando você entra no autoconhecimento, no autocuidado. Você traz para você uma aceitação dos seus erros, dos seus fracassos, das suas derrotas. Você não exclui a você mesmo. Quando você exclui a você mesmo e você não aceita parte de você, então o grupo entra e te cobre. Porque, então eu aceito o que o outro pensa, eu vou atrás do que o outro diz. Quando você não tem a sua ideologia, quando você não tem a sua próprio conhecimento da sua própria história, das próprias histórias do universo que vive a seu redor. Então você fica numa polaridade com o grupo e não com os seus dois aspectos pessoais, que são a sua força maior. Bom, nós esquecemos que dentro do grupo todos têm os mesmos deveres, os mesmos direitos e os mesmos valores. Mas muitas vezes a nossa limitação é tão pequena que nós colocamos o outro como superior a nós. E quando nós estamos no grupo, a gente acaba ficando a serviço do grupo e não da nossa própria alma, da nossa própria expansão maior da nossa própria alma. Bom, agora nós vamos para a terceira consciência. Alguma pergunta até agora? Não, né? Ok. Gente boa, querida aqui, nossa, que coisa maravilhosa. Elsa, querida. Bom, a terceira consciência de Bert é a seguinte. Ele diz que aqui nós entramos na harmonia com o amor. Então aqui entra uma palavrinha muito pequenininha chamada amor e que muita gente diz que conhece, diz que sabe o que é e às vezes não sabe. Porque o amor, ele existe de uma única forma. Amor é amor. Amor não é sexo. Amor é amor. E o amor tem que ser incondicional. Essa consciência é espiritual, ela supera os limites e vai além de todas as consciências, que colocam limites atrás dessas diferenças, de opiniões, crenças e outras mais. Essa consciência, ela tem plena aceitação de tudo que é, do jeito que é, como foi. Ela não está vendo o que é certo ou errado, o que é bom ou é mal, porque todos pertencem. Ela inclui a todos. Todos fazem parte. Uns erram, outros não. Uns erram mais, outros erram menos. E outros erram e se recompõem, né? Outros não erram e não saem daquela história. Então, nós não podemos julgar nem criticar ninguém. Nós só podemos olhar as diferenças de consciência e de opinião e crença.
No amor do espírito não existe mais ou menos pertencimento. Essa consciência acontece quando estamos em paz e serenidade dentro de nós, porque ela traz uma sensação de leveza. Essa consciência é inclusiva, né? Ela permite, ela oferece um lugar, porque todos têm o seu lugar, todos pertencem ao mesmo campo, todos têm esse mesmo direito. Não existe indiferença, todos nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Essa é a lei natural. E é isso que nós compartilhamos com o universo. Os saberes que cada um tem ao longo da sua vida, que conquistou ao longo da sua vida. E é nessa troca maravilhosa é que nós interagimos e aprendemos uns com os outros. Porque eu sei uma coisa, você sabe outra, e nesse encontro eu passo para você o meu saber e você passa para mim. Isso é maravilhoso. E eu não vou brigar com você porque o meu jeito de fazer é melhor do que o seu, porque o seu é o ruim. Não, os dois são bons, só existe uma forma diferente. Nós temos um braço direito e um braço esquerdo, tá, gente? Esse braço direito está ligado ao meu hemisfério esquerdo, que é o racional. E o meu braço esquerdo está ligado ao meu hemisfério direito, que é o criativo, que é o holístico, que vê todas as possibilidades. Que a gente poderia dizer que é o feminino, porque o hemisfério feminino, criativo, ele vê todas as cores e matizes. O racional, ele vê só aquilo que interessa. Ele é mais objetivo, ele é mais de ação. E nós precisamos juntar essas duas partes dentro de nós, sem crítica, sem julgamento, para nós mesmos. É aqui que começa a amplitude da nossa consciência. É quando nós nos permitimos abraçar os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas destrezas, as nossas perdas. Faz parte da nossa história. Não tem gente nesse mundo que não tenha uma história. A começar pela própria história dos nossos ancestrais. Gente, é história para mais de metro, como diz o mineiro. Não, é demais, é muito coisa que você não sabe, que você não tem a menor noção do que está acontecendo. Bom, nós precisamos buscar esse conhecimento interno que habita dentro de cada um de nós, que é genuíno dentro de nós, que não foi através da cabeça de ninguém. E também naquele emaranhado que a gente segue para honrar pai e mãe e fazer o mesmo que eles fizeram para poder incluí-lo se eles foram excluídos. Então, nós precisamos fazer uma constelação imediata para acolher pai e mãe. Para começar, é a primeira constelação que nós temos que fazer. Não importa o que esse pai e essa mãe fizeram. Eles se juntaram, fizeram uma noite de amor, transaram e você nasceu. Ah, não foi amor. Não importa. Alguém gozou, como diz o Bert, que eu não achava isso muito legal, mas não importa. O universo conspirou para que essa situação, seja boa ou ruim, acontecesse para que você estivesse aqui. E para que você nasceu? Para que você passou por essa família? Para que você entrou por este portal que você, a sua alma, escolheu como pai e mãe? Porque, naturalmente, dentro do seu HD, existem memórias que você precisa ressignificar. E quando a gente entra numa família, nós precisamos ter muito cuidado para ter um olhar bem amplo, que é a coisa mais difícil, e por isso existe a constelação e a cinesiologia, para ir lá buscar o que está por trás, o que está oculto, para que traga para você e você possa dizer: nossa, mas eu não sabia que eu estava repetindo isso. Como é que eu podia estar fazendo? Nossa, mas eu nem podia imaginar isso na minha vida. E aí o corpo ou o campo te diz como fazer, como resolver. Aí a escolha é sua, você tem o livre-arbítrio de escolher, porque você já viu o que está por trás.
Então, se você continua a repetir, é porque você está ainda numa consciência limitada entre o bem e o mal. Você ainda está julgando, ainda está criticando, e isso é complicado, porque a tua campo energético e a tua possibilidade de maior consciência ampla, né, sistêmica, fica limitada. Você não vê um palmo à frente do nariz. Então, às vezes, as coisas estão na tua frente e você não consegue ver. E isso é muito ruim para um constelador, por exemplo, que precisa perceber o que está oculto no campo. Precisa olhar para poder dar oportunidade para todos os representantes ter, vivos, encarnados ou não, ou desencarnados, terem um novo olhar sobre a sua própria questão e uma nova escolha. Porque nós estamos lidando com consciências, não estamos lidando com o corpo físico. E isso está claro? Ok. Isso a gente aprende mais profundamente na formação. Enquanto a pessoa não tiver essa amorosidade interna, essa aceitação genuína, com certeza vai colocar mais um tijolinho e vai topar, ou ainda não tirou um tijolinho e ela vai dar uma topada ali. Ai, putz, de novo. Aí ela tem que olhar para mais uma crença que ela precisa ressignificar, que ela precisa mudar. E isso está impedindo a sua própria transformação e a sua própria evolução. Eu quero dizer uma frase aqui de um cara que foi muito legal. Ele escreveu um único livro. Ele fez uma vida dele em cima daquele livro. Foi um livro muito especial. Em alguma época da minha vida, nos outros todos que eu li, todos os workshops que eu fiz e cursos que eu fiz, nesses mais de 30 anos de trabalho terapêutico que eu faço, Roberto Rapé, num livro chamado Consciência é a Resposta. Deixa eu ver aqui onde é que tá, que eu marquei aqui a frasezinha dele, que eu pensei. Hoje eu lembrei do livro dele, abri e disse assim, Roberto, me fala uma frase aí para eu dizer para esse povo. Abri a página, estava lá grifado. Eu vou ler para vocês. O nosso maior desafio é o de despertar das ilusões e ascender até o verdadeiro entendimento de nossa parceria co-criativa com todos neste planeta e além dele. Vocês perceberam a dimensão do que ele acabou de dizer? Que a nossa mentezinha limitada não consegue alcançar o que está além do nosso planeta. E que eu coloquei no 5º módulo de cinesiologia quântica, que é o micro e o macro universo. Porque a gente pensa que a gente está aqui na 3ª dimensão, só comendo, bebendo, tomando chopp, dando gargalhada. Não, meu bem. Nós estamos conectados com um universo, com o cosmos. E nós não temos a menor noção, quantas ressonâncias estão ao mesmo tempo nessa vibe que nós estamos agora. E onde isso interfere no meu andar aqui na Terra. Na minha expressão, na minha forma de amar, na minha forma de falar, quantas pessoas do social, do inconsciente coletivo estão ressonando comigo? Quantas pessoas encarnadas e desencarnadas estão na minha vibe, na minha orbe familiar, ressoando comigo, que alguns podem chamar de emaranhamentos? A cinesiologia quântica pode testar isso e pode saber. Então, existem ferramentas que nós precisamos lançar mão. Isso é fundamental e é isso que nessa frase ele fala. Os recursos que nós temos de alcançar os nossos saberes. Gente, eu estou falando de constelação sistêmica, familiar e cinesiologia quântica porque são os recursos que eu uso há 30 anos.
E eu não vejo, assim, outra forma de você saber o que está oculto, a não ser perguntando para a inteligência inata. E para mim, o campo fenomenológico é a inteligência inata daquela pessoa que está colocando a constelação. Ela é que vai nos mostrar o que essa pessoa precisa olhar, o que essa pessoa precisa resolver e o que ela precisa ressignificar. Não é você, sabendo da historinha dela, do registro dela, é que vai dizer, ah, então vou botar esse, vou botar aquele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Desculpe, isso não é constelação. Prestem bem atenção o que esse campo fenomenológico traz para você, de consciência, de saber. Ele tem uma sabedoria própria, não é a sua. Você está só a serviço. Nunca se esqueça disso. Seja humilde o bastante para se colocar a serviço. Bom, o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês antes da gente fazer uma pequena dinâmica? Então, essas são as ferramentas que eu queria colocar para você, que pelo menos são as que eu sei. Existem outras, possivelmente, que são tão boas quanto, talvez. Mas elas são excelentes para nós entendermos onde nós estamos equivocados, onde nós estávamos equivocados com relação a nós mesmos, nossas próprias escolhas. Essas novas escolhas, na realidade, nada mais são do que as novas possibilidades que esse campo está nos mostrando, né? E é um novo olhar sistêmico, é um novo olhar para aquilo que foi. Né? Uma nova forma de entendimento, de conscientização, de compreensão, de entendimento, algo que havíamos nos fechado, que tínhamos como uma verdade absoluta, de repente a gente olha e diz, ué, mas foi isso que aconteceu? Eu não tinha visto dessa forma, eu não tinha percebido assim. Você entendeu? Então a pessoa fica limitada no meio dos tijolinhos dela, da crença dela, aprisionada. E é nessa expansão de consciência, é nesse movimento ascendente que nós, como seres humanos, precisamos ser humanos. E aí tem que ser trabalhado. Bom, outra coisa não existe nada que seja uma verdade absoluta. Por isso precisamos abrir e ampliar a nossa consciência. Porque não existe nada fechado. Gente, olha para o céu, presta atenção. Olha para o céu. Quantas possibilidades existem? Quantas estrelas existem? É assim que funciona. Assim deixamos de olhar as coisas somente como polaridades entre o bem e o mal e podemos ampliar esse olhar, ressignificar, transformar algo ruim numa possibilidade boa diante da nossa vida, das novas escolhas. E quando nós elevamos a nossa consciência através dos aprendizados, das aceitações, daquilo que vivemos, através de novos aprendizados, estamos na realidade nos elevando espiritualmente. E espiritualmente não tem a ver com religião, gente. Espiritualmente quer dizer que nós estamos ligados a uma consciência maior, planetária, cósmica, que é absoluta, né? Isso você pode chamar de religião. Eu chamo de espiritualidade. Porque religião são dogmas, são grupos fechados, que só acreditam daquela forma. E alguém criou aquilo, e você acredita no outro. Aí nós vamos para a segunda consciência. Bom, essa é a maior oportunidade que você dá a si mesmo. Ter uma mirada diferente para algo velho, arcaico, e isso é uma abertura de consciência. Essa é a nossa verdadeira consciência espiritual. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Agora, nós temos ainda 15 minutos que dá perfeitamente para a gente fazer uma dinâmica, ok? Eu queria que você colocasse 2 papéis ou 2 cadeiras, 2 almofadas, como você quiser, o que estiver mais próximo de você. Se estiver numa mesa, pode ser
um copo, um lápis, um papel, tanto faz. Só que você vai ter que segurar. Se for papel aqui ou aqui, você vai ter que segurar um e outro. Um papel vai ser a consciência espiritual, a consciência ampla, e o outro papel, a consciência que você está usando agora. Você não sabe qual é, tá? Então, coloca lá essa consciência e coloca a consciência espiritual. E aí você vai para o lado dessa consciência que você está usando agora. De alguma forma, você está usando alguma consciência. Observa como você se sente lá. Se é confortável, se é desconfortável, se você sente alguma coisa no seu corpo físico. Observa isso. Depois você vem para a sua meta posição, para o seu lugar. Olha para essas duas consciências. Observa qual é o seu chamado. Volta de novo para essa consciência arcaica, que nós não sabemos qual é, e depois vai para a consciência espiritual. E observa como você se sente entre uma consciência arcaica e uma consciência espiritual. E observa isso no seu coração. Não na sua mente, mas como isso ecoa dentro de você. E me fala aí, me deem os feedbacks. Vamos lá. Primeiro vai na arcaica, sente no seu corpo físico. Qual é a sensação física? Se pesa, se aperta o coração, se engasga a garganta, se dá tontura. Sintomas físicos. Depois vai para a sua meta posição. Olha para as duas consciências. E vai para a consciência espiritual e sente ela na sua alma, no seu coração, no seu corpo. Respira fundo. E aí agora você volta para o seu lugar de novo. E vamos compartilhar, por favor, compartilhem comigo o que é que vocês sentiram. O que é que vocês acharam dessa dinâmica? Porque a dinâmica é muito rápida, é só o entrar e o sentir. Não precisa 10 minutos para sentir, não. Porque você, ao entrar, você já sente logo. É no físico que você sente. O incômodo ou não. Alguém quer compartilhar comigo isso? Ou fazer alguma pergunta a respeito das três consciências? Ninguém quer compartilhar nada? Opa, então tudo bem. Fica com vocês isso. Eu espero que tenham entendido no físico o que eu quis dizer com as duas consciências. Como cada uma age na nossa forma de ser. Bom, nesse momento pandêmico, nós estamos trabalhando online e tudo está sendo feito online. Eu estou atendendo direto online, tanto cinesiologia como constelação, dando curso online, mas nada se perde, tá? Existe um ganho por trás disso, uma tomada de consciência. Nós estamos trabalhando e o ensinamento está sendo passado, e assim que nós pudermos estar juntos, estaremos outra vez com certeza. Mas uma coisa eu digo para vocês: acreditem e confiem no potencial de cada um de vocês. Nós somos co-criadores e precisamos co-criar
com o Criador. Gente, vou ler de novo a frase do rapé, vou deixar aqui na cabeça de vocês isso. O nosso maior desafio é o de despertar das ilusões. Despertar é acordar das ilusões criadas e ascender, evoluir até o verdadeiro entendimento de nossa parceria co-criativa com o Criador, com a consciência universal e com todos neste planeta e além deles. Então, isso quer dizer que nós todos somos um. Uma boa noite para vocês, o meu carinho, o meu abraço. Vai lá no YouTube, se inscreve, dê seu like, compartilhe para quem precisa ouvir um pouco essas coisas. Sempre tem alguém que precisa abrir um pouco a consciência para novas possibilidades. Eu amo vocês, estão todos no meu coração. E que Deus abençoe e proteja cada um de vocês e a sua família. E até quinta-feira, se Deus quiser. Um grande beijo.